Boa tarde a todos e todas. Hoje nosso bate-papo é com o Daniel Gaio, que é bancário da Caixa Econômica Federal e dirigente da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, sociólogo e mestre em Políticas Públicas da Educação pela Universidade de Brasília. Daniel Gaio é também secretário nacional de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Seja bem-vindo, Gaio. Muito obrigado, agradeço demais, principalmente a Eliane e Jéssica pelo convite, por essa companhia nessa noite, e também a todos e todos que nos escutarão. Daniel, a CUT realizou recentemente o mapeamento das principais iniciativas dos primeiros 100 dias de governo Lula e de alguns governos estaduais, nos eixos temáticos de meio ambiente, energia e trabalho. Qual a principal constatação deste mapeamento? Então, para fazer um preâmbulo rápido, acho que nós na Central Única dos Trabalhadores e no movimento sindical cutista como um todo, a gente tem cada vez mais entendido e reforçado a centralidade dessa agenda ambiental para discutir o todo das questões da classe trabalhadora. É histórico da CUT, não é à toa que o Chico Mendes foi um dirigente da Central Única dos Trabalhadores, né? Mas nós, nesse último período, que inclusive nesse período a gente está à frente da Secretaria Nacional de Meio Ambiente, está cada vez mais evidente o quão discutir isso é importante, e é importante em todas as esferas da relação capital-trabalho, mas também das esferas, aí é o que nos toca principalmente, da esfera de organização da classe trabalhadora. Não só pela relação que nós temos, historicamente, da Central com os movimentos sociais, mas também porque estrutura a nossa luta. Estrutura a nossa luta, tanto do ponto de vista da negociação coletiva, porque tem vários desses temas que remetem direto à negociação coletiva, independente da categoria, independente se é urbano, se é rural, independente da categoria, se é da indústria, se é do serviço público, mas também por entender o impacto disso na humanidade, no mundo, na população como um todo, os trabalhadores, e sabendo, de antemão, obviamente, que os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo negro, as periferias, as mulheres, são mais afetados. Então, esse impacto das questões todas, que muitas vezes não são discutidas, mas que nós da CUT tentamos trazer sempre ao debate e à negociação, são extremamente importantes para a classe. Então, nós temos reforçado muito essas questões, e, em particular, por conta de uma parceria com o Centro de Transição Justa, da CSI, que é a Confederação Sindical das Américas, e também por conta da relação política nossa com a CSA, a Confederação Sindical das Américas, a jornada. Esse tema tem cada vez mais tomado relevância. É um tema muito quente por conta do que nós vivemos no governo Bolsonaro, o desmonte da política ambiental, o desastre ambiental que foi o golpe e também a política do governo negacionista do governo Bolsonaro, mas também por conta do protagonismo que o Brasil volta a assumir. E foi nesse sentido que nós decidimos realizar essa pesquisa. Já vinha com os outros trabalhos, tentando organizar essa agenda da transição justa, que depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas essa agenda da transição justa no mundo do trabalho, esse termo é importante ser resgatado, porque ele tem sido meio capturado, sabe? É um termo que está em disputa. Se você digitar a transição justa aí no Google, vai aparecer a Enel, a Iberdrola, a Shell, a Total, todo mundo dizendo que está fazendo transição justa, mas esse é um termo que para nós sempre foi muito importante e foi uma conquista dos trabalhadores no momento específico, na Conferência de Paris, na COP de Paris. O Acordo de Paris inclui no seu preâmbulo a necessidade dos governos discutirem e apresentarem, ali ainda não estava parametrizado isso, mas a necessidade de discutir transição justa para os trabalhadores, porque nós já entendíamos ali que nessa discussão sobre a mitigação e adaptação para as mudanças climáticas e também sobre essa necessária transição, na nossa opinião, essa transição não pode ser só energética, né? Mas o que está mais em voga, aí, o que está mais aparente é a transição energética, a transição do modelo de produção, ela também terá impactos. Então, para nós é sempre importante, ao defender a classe trabalhadora, entender que ali teriam trabalhadores que seriam impactados nessa transição, que nós teríamos que ter uma saída política e financeira para isso, e perspectivas positivas que poderiam se abrir, que não é tanto o caso brasileiro. O que nós fizemos assim que nós tivemos uma importante vitória que nos tirou das trevas lá do governo Bolsonaro? Nós começamos a analisar qual que era o programa de governo do candidato Lula para entender como caminharia esse tema nesse governo. Sabíamos que era um governo de composição, um vice
vice-presidente, que é ministro muito ligado à indústria, e uma relação política que teria, obviamente, traria uma série de contradições, inclusive nesse tema ambiental. Mas o tema e a agenda têm tido um protagonismo tão grande que nós já avaliamos que era onde o governo primeiro ia se mexer e apresentar algumas saídas, a maioria delas esperamos nós, na positiva. E aí nós contratamos o INEP é uma parceria antiga nossa, INEP com 2 S, não é aquele INEP da educação, né? O INEP, INEP, que é um instituto de pesquisa vinculado à FUP, vinculado aos petroleiros, e o INEP tem grandes especialistas que sempre trabalharam com a questão energética, mas em particular com a questão do óleo e gás, porque eram vinculados, obviamente, à FUP, né? Aos petroleiros. Com essa parceria nossa, eles começaram a nos ajudar bastante a entender esse processo de transição energética que estava se dando, que é onde a gente identificou que era mais didático, mais fácil trabalhar nessa primeira abordagem da transição justa no movimento sindical, os impactos nessa reconfiguração do processo produtivo. Na energia é muito mais fácil você enxergar isso, né? Tem toda essa demanda fetichizada pela energia eólica, pela energia solar, pelos carros elétricos, pela eletrificação veicular como um todo. Então, a gente precisava olhar aquilo ali com mais propriedade para poder intervir. Então, esse foi o resultado. Esse foi um dos trabalhos que nós combinamos e estamos fazendo junto com o INEP. Foi um mapeamento dos 100 primeiros dias, não só do governo Lula, foi do governo Lula e de alguns governos estaduais. E a ideia era entender o que tem já de políticas, de propostas e, se possível, identificar, não foi tão possível assim, mas mudanças efetivas na aplicação da política pública nesse tema ambiental, em particular da transição justa. E o que ficou claro? Tem muita mudança, porque também nós estamos vivendo outro mundo, assim, abissal a diferença do governo anterior para o governo Lula, da forma como está tratando essas questões. Então, tem mudanças em praticamente todos os ministérios no âmbito federal. Mas essa é uma questão importante de relatar. No âmbito federal, a maioria das iniciativas foram ainda de mudanças na estrutura organizacional. O executivo que se organiza, os ministérios, essa agenda que está em disputa com o Congresso, inclusive, mas tem uma série de mudanças organizacionais e da articulação política institucional, por assim dizer, né? Nacional e internacional, e não é à toa a minha vinda para cá, para Genebra, para a Conferência do Trabalho, Conferência Internacional do Trabalho, porque traz o tema da transição justa, e o governo brasileiro tem um papel importante aqui. Então, já começa a se mover. Mas o que a gente vê de iniciativas efetivas até então não são tão ainda de se comemorar. Nós temos muito que lutar ainda, porque, como já tinha dito, é um governo de composição e, para além disso, se organiza na esfera do capitalismo. Então, esse tema ambiental ele corre o risco de ser sequestrado, e ele tem sido muito sequestrado. No âmbito dos estados, o que a gente tem visto? E aí nós analisamos estados estratégicos, inclusive, nessa agenda da transição energética, que é o Ceará, a Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Estados que são dos protagonistas aí nos investimentos nas chamadas energias renováveis. E nessas novas energias renováveis, né, que não é hidráulica. Então, vamos parar para organizar um olhar mais fundamentado, mas também um olhar mais crítico sobre as políticas, porque a gente já identifica, obviamente, uma série de conflitos que são gerados também por esse tipo de grandes investimentos. Então, para nós era importante entender de que forma estava organizado o mundo do trabalho nesses setores e de que forma os impactos também desses investimentos caíam sobre a classe trabalhadora. Nos estados, o que a gente tem visto, assim, que foi muito acelerado, né? A política internacional, inclusive, do governo Lula já começou extremamente acelerada nesse ponto. Não é à toa que a primeira iniciativa do Lula, ainda eleito, né, não presidente ainda eleito, foi ir para a Conferência do Clima. Então, essa agenda da diplomacia internacional brasileira está numa velocidade que é difícil acompanhar. Isso pode ser bom em alguns sentidos, mas também não necessariamente. Então, nós fizemos questão de, ao primeiro ponto, parar para analisar o que tem além de ficar correndo atrás do carro, né, ficar correndo
aí nessas conferências, nesse espaço, mas de analisar o que esses governos têm estruturados. E o que tem sido efetivo já na Petrobras, em algumas empresas públicas e nos estados, acordos comerciais. Então, tem uma série de acordos, de protocolos, de assinatura de compromisso de investimento, que a agenda internacional do Lula não foi só do Lula, né? Do Itamaraty. Os estados acompanharam, então, daí saíram uma série de assinaturas de acordos de investimentos nesse setor e que tem, na nossa opinião, que ser analisado do ponto de vista do mundo do trabalho, que tem impactos positivos e impactos negativos. Então, esse é o objetivo do estudo, foi um estudo muito bem, né? É uma ferramenta, é um instrumento importantíssimo da classe trabalhadora, e nós queremos agora na CUT, além de passar um pouco do que nós conseguimos aprender com isso, mas também organizar a luta nos estados, com os nossos sindicatos e principalmente com os nossos ramos. Daniel, eu acho que tu colocaste esse tema aí desse mapeamento, das primeiras iniciativas, do que vocês perceberam com esse trabalho de pesquisa, né? Mas, além de vocês terem feito esse mapeamento, vocês fizeram uma segunda etapa, que foi um seminário virtual para debater a transição justa, as principais iniciativas e discutir o que vem por aí. Então, a partir da reflexão nesse seminário, onde outras vozes se somaram na leitura dos resultados da pesquisa, quais os principais desafios que ficaram colocados a partir desse seminário? Eu acho que assim, não necessariamente o principal, mas o que remete direto à nossa organização, da CUT e do movimento sindical, que a agenda da classe trabalhadora está invisibilizada. Infelizmente, assim, quando se trata desse tema ambiente, meio ambiente, transição energética, e a gente depois pode até discutir, inclusive, toda essa dimensão que está se dando, ainda não conhecemos, mas o plano que vai ser apresentado pelo Haddad, pelo Ministério da Fazenda, sobre o chamado plano verde ou plano de transição ecológica. Então, o grande desafio que aparece imediatamente é a agenda da classe trabalhadora está invisibilizada. Você não vê trabalhador ali. A maior parte das vezes parece que quando se discute meio ambiente e quando você vê essas grandes narrativas sendo construídas, seja da descarbonização, seja da bioeconomia, seja do desmatamento ou do garimpo ilegal, parece que não tem trabalhador. Então, para nós é muito importante ter isso. E não é uma coisa contra a outra, não é a agenda dos trabalhadores que estão ali contra o meio ambiente, a poluição dos rios. Isso não é. Se nós não conseguimos entender o que tem, e aí a perspectiva classista, obviamente, colocada nessa agenda, nós vamos estar apoiando o que nós chamamos nos nossos debates de falsas soluções. Então, o capitalismo é muito bom de fazer isso e ele tem se organizado de forma muito efetiva nesse momento, através dessa agenda verde, né? Se pintou de verde, às vezes se pinta de lilás, como vocês bem sabem, às vezes se pinta de negro, para dizer que está cumprindo as ESGs lá, né? Dentro da perspectiva do financiamento, do sistema financeiro, ou outras questões de sustentabilidade, sustentabilidade, mas quando a gente vai enxergar, as soluções, na verdade, elas são mais do mesmo. Então, a primeira coisa que nós fizemos, ao terminar esse estudo, foi apresentar ele para o nosso povo. Fizemos um seminário que optamos por fazer aberto também, está disponível nas redes sociais, tem um site que chama transiçãojusta.cult.org.br. Ali a gente tem tentado organizar uma parte desses materiais, vamos precisar dar uma reforma, renovar nele, mas esse material vai para lá. Mas tem também no YouTube esse seminário e alguns outros que a gente tem feito. Mas essa etapa, para nós, é muito importante de dialogar internamente no movimento sindical. Essa ainda não é uma agenda clara, fácil de dialogar com o movimento sindical. Quando a gente dialoga com os parceiros, seja através da Jornada Continental, através da Aliança Carta de Belém, das entidades do Carta de Belém, ou em outros grupos que a gente debate nacional e internacionalmente, fica mais claro, quais movimentos nós estamos fazendo, qual o caminho que nós estamos traçando. Na agenda do mundo do trabalho, em particular, na agenda cotidiana do sindicato, ainda não está. O sindicato, ainda mais por toda a crise que vem passando, né, da reforma sindical, principalmente, mas de vários outros ataques ao movimento sindical, tem, de certa forma, estado muito interno aos ataques que a categoria tem sofrido e aos próprios direitos da categoria, mas nós achamos, e a CUT nasceu para isso, né, para
achando que o sindicato não pode ser corporativo, ele tem que entender o todo da classe e, por isso, também, na defesa dos direitos da própria categoria, entender o todo dos ataques do capitalismo. Esse, para nós, é um caminho. O seminário começou dessa forma, porque a gente precisava apresentar para algumas entidades que trabalham com a gente no movimento sindical, mas nós queremos fazer esse debate cada vez mais público. Então, mais uma vez, agradeço o convite para essa conversa. Gaio, as votações envolvendo o marco temporal e o marco do saneamento no Congresso Nacional apontam a centralidade da disputa da pauta ambiental. Como alertar a população brasileira para a importância deste debate na sua vida e nos seus territórios, né? Como trazer as pessoas para o debate? Eu acho que as pessoas estão alertas. Eu sou dos que acha que tem um esclarecimento e tem o sentimento do povo que está sofrendo isso, sofreu com as enchentes aí no litoral de São Paulo, está sofrendo com a seca no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, sofre com vários envenenamentos por agrotóxicos no Brasil inteiro. Eu acho que esse sentimento tem. O problema é o modelo de representação brasileira, né? Nós temos um Congresso extremamente conservador e não é só por conta das demandas brasileiras. Eu não acho que as demandas brasileiras do povo brasileiro sejam conservadoras e por isso elegeu essa bancada. Então, o que tem é um problema sério no sistema de representação brasileiro, principalmente, que envolve, inclusive, financiamento e que envolve, inclusive, essas empresas do agronegócio, as empresas da bancada do boi, mas também as empresas dessa bancada que nós chamamos do capitalismo verde. Então, acho que o maior problema é uma representação. Nós temos, mais do que nunca, é que organizar a luta. Acho que tem que atualizar os temas, tem que trazer mais de forma efetiva, mais de forma clara, evidente, mais explícita, os ataques que o capitalismo tem organizado, inclusive nessa fetichização da economia verde, mas eu acho que a população já sofre demais com esses temas. Então, é muito fácil para eles entenderem. O que nós temos é que construir ainda mais outras formas de mobilização e disputar essa agenda. O Congresso é o pior lugar, principalmente a Câmara, para discutir. Nós passamos impactos agora de uma agenda conservadora de 2 semanas atrás, que envolveu, inclusive, a reforma ministerial e o papel do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, de uma crueldade tremenda. Então, não dá para ter diálogo. Óbvio, nós vamos ter que fazer disputas dentro desse Congresso, mas, mais do que isso, nós temos que fazer disputa fora dele, colocar o povo na rua e mobilizar. Tem uma agenda muito intensa agora de agendas internacionais que acontecerão no próprio Brasil, né? O G20, o OTCA, né? Que é o Acordo de Cooperação Panamazônica, que nós, inclusive, pautamos a organização de uma cúpula lá em Belém, agora em agosto, e queremos organizar um movimento sindical, em particular, da Panamazônica, né? Dos outros países também. Então, tem uma agenda intensa que nós temos que ver como ir somando e fortalecendo essa luta. Mas vai ser muito difícil. A agenda do governo também não é 100%, tem, como a gente sabe, as composições ali, e que muitas delas, inclusive no próprio Ministério de Minas e Energia, que reforça essa perspectiva ou do produtivismo como um todo, alguns até da destruição ambiental, porque sabemos que tem de tudo dentro, mas tem uma agenda que está muito efetiva, e aí não é só no mundo inteiro. Aqui na Europa a gente vê demais isso, a forma como os europeus, mesmo os parceiros, mesmo os que teoricamente seriam parceiros dos movimentos sociais e dos próprios sindicalistas, topando, ainda mais com a guerra, ainda mais com o que eles estão enfrentando com a guerra agora, topando um novo processo colonial. Então, para eles, a agenda da descarbonização vale tudo, porque, inclusive, eles têm o problema do gás e vários outros problemas e querem importar hidrogênio verde do Brasil, do Chile, de tudo quanto é lugar, ou querem seguir até utilizando carvão. Então, essa agenda da descarbonização, ela tem se transformado, tem se mostrado muito perigosa, do ponto de vista que organiza uma nova rodada colonial nesse capitalismo, né, que tenta um processo de reorganização capitalista e que, ao se pintar de verde, tenta colocar nessa agenda de descarbonização no processo colonial. Nós estamos cada vez mais responsáveis, não só pelas commodities
que tanto devastaram os biomas inteiros, né, principalmente o Cerrado e o Pantanal, mas também a Amazônia, como, por exemplo, como é o gado e a soja, os grãos, mas também por outras commodities, algumas que a gente nem precifica, como, por exemplo, a água, né, a quantidade de água que a gente exporta, que nem entra na balança comercial, mas também tudo que nós estamos sendo demandado agora por minerais, inclusive minerais terras raras, mas outros minerais também, o próprio lítio, que voltou para a agenda política da América Latina como um todo, mas do Brasil em específico. Então, tem muito debate a ser feito sobre isso, e nós temos que entender, assim, enxergar essas falsas soluções que são vendidas de formas tão bonitas e coloridas, ou verdes, no caso, pelo capitalismo, seja na transição energética, com seus carros elétricos, com seus parques solar, com seus parques eólicos, mas seja também nessas iniciativas da bioeconomia, da geoengenharia, que também incorpora essa perspectiva, né, de financiarização da natureza, mercantilização da natureza, dos corpos, digitalização de tudo. Então, são debates bem complicados que nós não podemos levar na leveza desde que o capitalismo tem tentado um pouco. Acho que tu trabalhas um tema bem importante, porque nós ouvimos muito nas diversas disputas de licenciamento vários, né, aquela oposição entre geração de emprego e preservação do meio ambiente, como se uma coisa fosse incompatível com a outra, né, sempre tentando colocar que quem faz a defesa do meio ambiente é contra a geração de emprego. E considerando que tu participaste da Pré-COP na Alemanha, né, que é o evento preparatório à Conferência do Clima, que trata de um tema muito importante, e que neste momento tu está em Genebra, na Suíça, participando da 111ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, eu acho que era bem importante aproveitar esse momento aqui contigo para que tu pudesse trabalhar um pouco melhor assim, o desafio que é para os sindicatos, né, tratar das temáticas do trabalho e do meio ambiente, mostrando como elas se imbricam na busca de uma verdadeira transição justa, uma que não é só colorida. É um momento meio triste de conversar sobre isso, sinceramente, porque as agendas, essas duas agendas que tu nominou, elas não têm sido muito promissoras. Nós já sabíamos, desde antes do Acordo de Paris, desde a Rio 92, que era uma disputa com o modelo de produção. Então, para nós, se fosse para ser levado a sério esse processo de combate ao aquecimento global, combate às mudanças climáticas, ela teria que ter incluído uma disputa sobre modelo de produção e modelo de consumo. Então, como o capitalismo tem se esforçado para não fazer essa mudança, então a agenda está cada vez mais conflituosa e, na verdade, para além de conflituosa, ela está travada. Então, essas negociações estão muito travadas e tem muito embarreiramento, principalmente do setor empresarial, mas também de muitos governos, nessas discussões internacionais. Então, essa governança global, chamada aqui dos espaços ONU, não tem fluído, não tem dado resposta necessária. Muito pelo contrário, muito sinceramente, com tristeza, hoje, passadas essas 2 semanas, estou mais convencido disso. Mas não acho que seja um espaço a se abandonar. É importante o presidente Lula e o governo brasileiro terem topado sediar a COP em 2025. Acho que é um espaço que a sociedade civil e as mobilizações podem ter ainda mais protagonismo. E eu não tenho dúvida que é com isso que nós vamos conseguir alguns avanços. E temos que conseguir por outras partes também, né? Não é só nesses debates internos da governança global. Mas não tem sido fácil, sinceramente. A pré-COP ela acontece sempre em alguns meses. É chamada de pré-COP, mas tem outro nome que é cumprido aqui, não vale a pena dizer. Mas ela prepara várias partes dos documentos e pode antecipar algumas discussões políticas que são levadas depois à Conferência das Partes, que é a chamada COP, que esse ano vai ser em Dubai. É um país petroleiro. O presidente da COP, inclusive, é o sheik dono da empresa petroleira, presidente da empresa petroleira. Teve, inclusive, uma denúncia essa semana, um escândalo saiu sobre compartilhamento de informações dos e-mails que eram passados nessa agenda da COP direto para a empresa deles. Então, para a gente ver que essa agenda da governança global não é nem um pouco fácil. Não é um local de se abandonar,
tem perspectivas, tem disputas importantes, interessantes a serem feitas ali, tem denúncias importantes a serem feitas, mais do que disputas até. E a gente tem se esforçado bastante nisso. O movimento sindical ele é muito forte, muito presente nas conferências do clima e, mais ainda, aqui na OIT, né? na Conferência Internacional do Trabalho, que é a tripartite. Então, na Conferência do Clima, foram avanços importantes, esse da inclusão da transição justa no preâmbulo do Acordo de Paris. No ano passado, lá no Egito, nós conseguimos e ter uma vitória parcial, que foi incluir a transição justa no plano de implementação, ou seja, os países a cumprir o Acordo de Paris vão ter um plano de implementação, né? Como implementar as políticas de adaptação e mitigação, perdas e danos, e nós conseguimos incluir a transição justa para os trabalhadores e trabalhadoras nesse processo. Uma vitória significativa, importante, nós estamos esforçando, estamos dialogando, inclusive com o governo brasileiro, disputando para que essa agenda venha ao centro mesmo. Mas as vitórias são parciais e, infelizmente, com a agenda que tomou de conta da Europa, essa maldita guerra, e com a virada à direita em vários países, o fortalecimento da direita e da extrema-direita em vários países europeus, aí para citar desses que são a bola da vez, né? A Alemanha e a Espanha, nós estamos tendo cada vez menos condições de enxergar perspectivas positivas, mas não são espaços do nosso ponto de vista de se abandonar. Impõe um leque de instrumentos de pressão popular e de agenda de negociação política que a gente tem que fazer. Aqui na OIT termina no final da semana, mas tem alguns documentos que daqui a pouco começam a ser públicos. Está num debate muito pontual de termos nem de termos semânticos, ou até de pequenas palavras colocadas, mas o que a gente já percebe é o emblocamento muito organizado dos empresários em tentar barrar tudo. E aí, como não tem maioria, algumas vezes, inclusive os países, o chamado GRULAC, né, que é o grupo dos países latino-americanos, tem ajudado bastante, coordenado aí pela Argentina, também pelo Brasil, pelo Chile, por outros países, tem ajudado bastante nesse diálogo, mas, como boa parte das coisas aqui, nesse momento, só passa pelo consenso, o consenso tem sido quase impossível, porque os empresários se fecharam muito na agenda de assim, vamos bloquear negociações. Porque, minha opinião, infelizmente, eles já estão vendo um futuro melhor para eles, né, do ponto de vista deles, de opressão, inclusive de direitos trabalhistas pelo mundo. Eles fizeram no Brasil, vão tentar fazer na Europa, fizeram uma parte já na França, né, na reforma da Previdência. Então, uma agenda complicada. Então, te agradecer, te desejar aí boas atividades aí, que consigam arrancar boas negociações, né? E lembrando sempre, né, que quem está jogando fora, se conseguir um empate já é vitória. Justamente. E depois já fica o convite para ti aí, quando voltar, se quiser escrever um texto de balanço aí para a gente publicar no portal, seria ótimo. Boa, tá bem, compartilhar esse. Obrigado mais uma vez pelo convite, para todo mundo que está nos escutando, que vai nos escutar. E parabéns. Obrigada, Gaio. Boas reuniões, boa atividade.